Mas eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo é o primeiro. Do 1 ao 11, eu quero que vocês acompanhem a leitura, por favor. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi levado para o céu. Depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que ele estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. E não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu até que dois homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu voltará do mesmo modo como o viram subir. Amém. Vamos orar? Senhor, nós buscamos o teu favor, a tua graça nesta hora, para que este texto lido, explicado, exposto, traga crescimento espiritual a todos nós. Fala conosco, meu Deus, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O Cristo que voltará é o tema da mensagem nessa noite. O Cristo que voltará. Nós hoje participamos da Santa Ceia, então a mensagem é muito propícia a esse tempo. A gente vive tempos e dias, gente, em que muitas coisas ruins a gente ouve falar que está acontecendo, outras nós presenciamos, mas o fato é que nós precisamos fazer a seguinte pergunta: mas quem é que está no controle destas coisas ruins que acontecem por aí? Quem é que está no controle das coisas que acontecem na minha vida? É essa a pergunta. E quem está no controle é o nosso Deus. Ele tem nas mãos o controle de todas as coisas que acontecem. Atos 1 vai nos mostrar uma reunião de Jesus com seus discípulos, com aqueles que seriam apóstolos, e Jesus está preparando esses homens, essas mulheres, para prosseguirem vivendo e testemunhando acerca do seu ministério e da proclamação do evangelho da salvação. Veja, Jesus é o que esteve morto, mas está vivo no meio dos seus discípulos, junto a seus apóstolos. O texto escrito por Lucas, um médico, um homem de fé, porém muito racional para escrever, tanto que ele começa esse texto dizendo: ó, Teófilo, provavelmente a quem foi endereçada a carta, não importa, porque ela é uma carta que manifestada a todo o povo de Deus, e ele diz, com muitas provas que Jesus mostrou que ressuscitou.
um médico. Ou seja, ele diz: isso que nós estamos vendo não é uma ilusão, isso daqui, esse homem não é uma alma, um espírito apenas, não, ele é de carne e osso. E aí, então, diante deste contexto que a gente pode aprender algumas coisas com esse texto. Agora, como é que a gente aprende? Tem três vozes aqui no texto que eu creio que elas são importantes para nós prestarmos atenção. Aprendemos com a pergunta dos discípulos: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? É uma pergunta que demonstra tanta curiosidade como uma certa confusão na cabeça desses homens aqui e dessas mulheres. Quando Jesus se apresenta ressuscitado, está trazendo orientações para que eles possam agir depois de Jesus ir embora, eles falam: ah, mas então vai ser nesse tempo agora que o Senhor vai restaurar a nação de Israel? E Jesus fala: olha, a vocês não cabe saber os tempos, e vocês não devem se preocupar com isso. Jesus como que muda de assunto e fala: mas vocês serão revestidos de poder. Vocês precisam aguardar isso. O futuro, deixa claro Jesus, pertence a Deus. Gente, nós precisamos aprender acerca do sim que Deus dá para nós e do não. Tanto sim como não em algumas circunstâncias, eles existem e eles são dados por Deus para o meu benefício, para o teu benefício. Eu sei que a gente não gosta muitas vezes do não, principalmente, mas o futuro cabe a Deus. Presta atenção, é como uma criança quando está viajando de carro com seus pais e lá atrás a criança começa: tá chegando? Tá chegando, pai? Ou depois de 5 minutos, ainda falta muito, pai? Eu ouvi isso muito na minha vida. Agora, o pai sabe para onde está indo, sabe a distância certa que falta. Os filhos, quando são pequenos, nem noção de distância eles têm. Mas o pai sabe e está conduzindo aquele carro com a maior segurança possível. Assim é Deus na tua vida e na minha vida. Ele conhece o amanhã, ele sabe para onde está conduzindo nossas vidas. Não fique aflito ou aflita com coisas que você precisa tomar de decisão, coisas que ainda irão acontecer, ou nessa semana, ou daqui a algum tempo, ou você nem sabe a data. Deus está cuidando disso. Não fique aflito, não fique aflita. Está nas mãos daquele que governa todas as coisas. Ele chama cada estrela pelo nome. Ele conhece o teu nome, o meu, a minha vida, a tua vida. O reino de Deus não é terreno. O reino de Deus é do céu. Para a gente compreender melhor, ele é um reino espiritual que começou a ser implantado e continua a ser implantado agora pela igreja, por nós que estamos aqui. De que jeito, pastor? Com a minha vida, com a tua vida, com os dons que Deus te deu, com os talentos que você possui, com a tua profissão, com as suas amizades, onde você tem acesso durante a semana. Olha, eu, pastor Janderson, não tenho acesso à maioria dos lugares que vocês têm. Mas por meio da vida de vocês, o reino de Deus, que é espiritual, continua sendo implantado. Por isso que nós, cristãos, temos que pensar sempre como é que nós estamos agindo, vivendo, reagindo às situações, quem somos nós na fila do pão lá, quem somos nós na fila do supermercado, a hora que alguém dá aquela fechada na gente no trânsito. O Israel de Deus prossegue na minha vida, na tua vida, e nós temos que saber como é que nós caminhamos. Descansa, Deus está cuidando de tudo. Eu quero agora orar por quem está assim, aflita por alguma coisa. Fecha os seus olhos aí, se é você, você sabe, coloca diante de Deus essa causa agora. Pai, nós, por tua palavra,
compreendemos, entendemos na exposição da mesma o governo que o Senhor tem sobre todas as coisas. Às vezes a gente se consome diante de coisas tão pequenas que o Senhor sabe, que o Senhor tem o controle. Derrama a tua bênção, a tua graça sobre todos nós, mas principalmente sobre a vida de alguém que está ansioso, ansiosa, aflito ou aflita nessa noite. Tu tens poder, tu tens o governo de todas as coisas. Tranquiliza-nos, ó meu Deus, te pedimos em nome de Jesus. Amém. O segundo ensino que a gente aprende aqui vem pela voz de Jesus. A resposta que Jesus dá a essas perguntas. O Pai determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. E não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder do Espírito Santo, poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí serão minhas testemunhas em toda a parte. Como eu disse, Deus tem o governo de todas as coisas. Agostinho, Santo Agostinho, ele diz: aquele dia da volta de Jesus, do juízo final, permanece oculto para que estejamos vigiando todos os dias. Spurgeon, o príncipe dos pregadores lá na Inglaterra, diz: o fato de que Jesus deve voltar não é razão para ficarmos olhando para as estrelas, mas para trabalharmos e vivermos no poder do Espírito Santo. A convicção de que Jesus volta está, primeiramente, na palavra de Deus, porque ela diz que Jesus voltará. O texto que nós lemos é muito claro acerca disso. A Santa Ceia aponta para a morte, ressurreição e volta de Jesus Cristo. Então, porque a Bíblia diz, isso deve estar dentro de nós. Mas isso não deve nos impedir de vivermos bem. Isso não deve nos impedir de nos empenharmos para viver no trabalho, nos estudos e assim em todo o projeto de vida que nós possuímos. Não devemos ficar, Jesus irá voltar. Alguns no decorrer, ao longo da história, fizeram o quê? Retiraram-se para lugares desérticos. Outros criaram comunidades para viverem isoladas. Não, Jesus falou, vocês vão ser minhas testemunhas. Claro que o afastamento por motivos espirituais diversos devem ser respeitados por nós, mas não é essa a ordem expressa de Jesus. Vocês devem esperar ser revestidos de poder e devem ser minhas testemunhas. E a igreja precisa aprender sobre isso. Nós devemos viver todos os dias lembrando, sou testemunha de Jesus. Como é que eu sou na minha profissão? Eu sou uma boa testemunha de Jesus? Não, mas pastor, o senhor não está entendendo. Eu sou padeiro, então eu faço um bom pão. Seja bem higiênico naquilo que você faz, seja uma pessoa cuidadosa, zelosa, de tal maneira que o teu patrão reconheça em você qualidades. Pastor, mas eu sou médico. Pois é, seja bom médico, e assim todas as profissões, todas as designações pessoais, empenhe-se. Hoje, onde você está, é fruto da bondade de Deus. Deus abrirá outras portas, mas seja boa testemunha de Jesus agora. Porque é para isso que nós fomos chamados. Presta atenção. Tinha uma promessa que Jesus trouxe a ele naquele dia, grandiosa. Fiquem em Jerusalém, que era onde eles estavam, até que do alto sejam revestidos de poder. Ou seja, não sejam minhas testemunhas. Enquanto não creem de fato, enquanto o Espírito Santo não habitar na vida de vocês, vocês têm que ter poder para serem minhas testemunhas. Sabe por que algumas pessoas cristãs, elas não conseguem caminhar na fé? Porque elas, às vezes, não estão cheias do poder do Espírito Santo de Deus. Porque elas, às vezes, não compreenderam que deve depender de Deus e não delas. Olha, para que o meu casamento exalte o nome de Deus, eu preciso da ação de Deus na minha vida, para que eu tenha mais domínio próprio, para que eu tenha mais amor, para que eu tenha mais equilíbrio na vida. Você também. Em tudo na tua vida. Para que aí
sejamos testemunhas de Jesus. As pessoas pensam que basta contar a história de Jesus. Não. Você precisa do poder de Deus derramado sobre sua vida. O Espírito Santo precisa mesmo, de verdade, habitar em você para que você seja testemunha de Jesus. E aqui, agora vai um alerta para toda a igreja do mundo todo, mas principalmente para nós. Não somos juízes. Não é para... Jesus não falou, olha, vocês serão meus juízes por toda a terra. Não. Ele falou para ser testemunha. Juiz julga. Ele não falou isso. Ele falou, vocês vão ser testemunhas só. Não somos promotores de justiça também. Acusar as pessoas. Ficar apontando o dedo para todo mundo. Não. Ele chamou a gente para ser testemunha. É diferente, gente. Olha, todo filme que eu assisto, eu vejo o juiz lá na frente, um promotor, às vezes, ao lado ou próximo do juiz, e tem testemunhas ali que vão falar, não, eu vi isso, eu tenho conhecimento disso, de fato. Jesus chamou-nos para sermos... Vamos lá, todo mundo. O que Jesus chamou a gente para ser, igreja? É para isso que você foi chamado. Isso que eu fui chamado. Testemunha. Eu tenho visto a igreja muitas vezes se transformando no fórum, num tribunal. Não é para isso, irmãos. Olha, a igreja deve viver pela graça, reconhecer a graça, igual nós cantamos, e ser testemunha de Jesus Cristo. O poder de Deus envolve a nossa vida por meio do Espírito para sermos testemunhas. Terceiro ensino. Terceiro lugar, aprendemos com a mensagem dos anjos. Olha, versículo 10. Homens da Galileia, por que vocês estão aí parados, olhando para o céu? Se Jesus, que foi elevado no meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como vocês viram ele subir. Os discípulos não poderiam fazer outra coisa. Imagina a gente aqui, Jesus subindo no céu. Olha, eu ia ficar olhando para cima a vida toda. Vocês não iam também? Se a gente estiver andando na rua, alguém olhar para cima, a gente olha também. Vocês já viram isso? Agora imagina Jesus ali ressuscitado, de repente. Ora, os discípulos ficaram lá olhando. Diz o texto aqui que eles ficaram olhando até a hora que ele sumiu. E eles continuaram olhando. Daí, dois anjos aparecem e falam assim, por que vocês estão olhando para cima? A resposta é óbvia, é porque ele sumiu, né? Mas ele fala, olha, do jeito que vocês viram ele subir, ele irá descer. Agora, como eu já disse, não é para a gente ficar olhando para cima, não. É para sabermos desta verdade. É a mensagem para a igreja de todos os tempos. Jesus voltará. Jesus está voltando. Não podemos viver assustados por isso e nem olhando para cima. Mas temos que viver com esta verdade entronizada no coração. O nosso Deus está voltando para buscar o seu povo, a sua igreja. Este que viram subir, voltará. Diz a Bíblia lá em Lucas 21, mesmo Lucas, médico. Então todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. Ó, diz aí, com sinceridade no seu coração agora, só para você e Deus. Tá? Só lembra que Deus sabe a verdade, né? Você tem essa expectativa mesmo? De Jesus vindo em poder e em glória no céu? Eu tenho. Eu tenho, não me vergonho, eu tenho e me alegro, eu tenho e me fortaleço quando me lembro disso. Porque a mensagem bíblica de Gênesis e Apocalipse, ela exalta uma verdade. Não era para ser assim. Você conhece pessoas que ficaram doentes e faleceram? Não era para ser assim. Você conhece pessoas que já se frustraram na vida com várias coisas? Não era para ser assim. Tudo isso é fruto do pecado. Mas em Apocalipse a gente entende o seguinte: não vai ficar assim. Todas as lágrimas serão enxugadas dos olhos. Não haverá mais morte, não haverá mais doença, não haverá mais pobreza, não haverá mais tristeza nenhuma. Quando todos, diz a Bíblia, presenciarem a volta de Jesus. Essa verdade
é semelhante a uma estação de trem. As pessoas estão ali esperando o trem chegar. De repente, lá no alto-falante anuncia: passageiros, mesmo na rodoviária, é a mesma coisa. Mas eu gosto da figura do trem. Passageiros com destino a tal lugar. Preparem-se porque o trem está chegando. Algumas pessoas, nesse momento, ficam olhando lá para o trilho, lá para ver se vê o trem chegando. Outras pessoas, elas ficam na expectativa, olhando no relógio se um minuto está passando. Gente, o anúncio dado no alto-falante não é para ninguém ficar com medo, não é para ninguém sair correndo, não, é para que as pessoas se preparem, vivam preparando-se para a volta de Jesus. Precisamos viver conscientes de que ele voltará e voltará breve. Enquanto isso, todos temos muitas coisas para fazer, projetos a serem desenvolvidos, mas Jesus voltará. E, finalmente, nós aprendemos com a ascensão de Jesus, no momento que Jesus é levado ao céu. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Jesus foi para o céu, para a casa do Pai. Eu não sei se esse céu fica nesse que eu consigo enxergar. Eu bem imagino que talvez não tenha nada a ver com isso, tem a ver com uma dimensão que a gente não conhece. Mas diz a Bíblia que ele foi elevado ao céu para junto do Pai. Jesus, a partir desse momento, ele aparece para os seus apóstolos em visões. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz assim o texto em Atos 18, versículo 9. Certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão. Os discípulos, os apóstolos, o povo de Deus ao longo do tempo tem visto em visões Jesus, porque ele encontra-se no céu. O que ele faz lá no céu? Ele dá a venda, um mercado. O que Jesus faz no céu? Após concluir o ministério público dele, Jesus ele foi exaltado e a Bíblia diz que ele intercede por nós. Ele intercede em favor da minha e da sua vida. Diz assim Hebreus 7. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. E ele vive sempre para interceder em favor deles. Olha, quando um rei antigamente vencia uma guerra, ele não ficava lá no campo de batalha. Ele voltava para sua terra, sentava-se novamente no trono e coordenava todas as coisas. Foi isso que Jesus fez. Ele está junto ao Pai, governando todas as coisas. E a conquista do reino, como eu já disse, prossegue. Mas a igreja, eu e vocês, nós é que damos prosseguimento ao reino de Deus sendo implantado, e isso será até a volta de Cristo. Mas a Bíblia diz que Jesus é o Salvador e intercessor. Constantemente nós temos motivos para pedir a Deus que nos ajude. Precisamos contar para Jesus o que acontece com a gente. Ele motivou a igreja a fazer isso. Lá em Mateus 7,7 está escrito: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Não importa o que está acontecendo na tua vida e na minha vida, não importa quem está no controle. E eu pergunto só para o teu coração agora e você responda para você. Quem está no controle da tua vida? De verdade. Nós lemos um texto hoje em Isaías que Deus diz que não aceita dividir a glória dele com ninguém. E é verdade. Se não for ele que está no controle da tua vida, só e apenas, você não está com tua vida nas mãos de Deus. Mas se você está com a sua vida nas mãos de Deus, ele tem controle disso que está te afetando hoje. Ele tem controle sobre os teus sonhos, sobre as suas expectativas de vida. E eu quero encerrar convidando vocês para a gente orar.
Fiquem em pé todos, vamos ficar em pé, vamos orar, colocar diante desse que tem o controle de todas as coisas nas mãos e está voltando. Aquilo que hoje está nos afligindo. É comum isso, às vezes estamos enfrentando aí uma dificuldade tremenda e ele pode dar um novo curso, um novo rumo a essa situação. Vamos orar. Pai, queremos primeiro te agradecer, porque o Senhor enviou o Salvador. Ele está hoje junto ao Senhor, porque ele cumpriu tudo aquilo que precisava para nos salvar. Mas queremos te agradecer, porque ele intercede por nós. E nesta hora queremos derramar sobre o Senhor tudo aquilo que tem nos deixado aflitos, ansiosos, preocupados, aquilo que tem às vezes roubado nossa fome e nosso sono. Todos os teus filhos e filhas que estão aqui nesta noite, quem está porventura nos ouvindo agora, nos vendo, colocam na tua presença esta situação. Nós não nos preocupamos com o que seja, porque vimos na tua palavra hoje que o governo é do Senhor sobre tudo. Ah, meu Deus, abençoa estas famílias. Meu Pai, abençoa este casamento. Meu Deus, abençoa este relacionamento que só o Senhor conhece. As dificuldades enfrentadas. Meu Deus, queremos a ação do Senhor para que surja algo novo na nossa vida nessa noite, meu Deus. Nós derramamos nossas preocupações diante do Senhor. A tua palavra nos diz que o Senhor tem cuidado de nós. Por isso lançamos tudo diante de ti. Pedimos, batemos, buscamos, no nome de Jesus. Amém. Amém.